A seguir, na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento, discutindo a história. Fique por dentro com Odair Abujamra. Na sequência, Rádio Holonomia.com.br, programa Discutindo a História, Fique por Dentro, apresentação Ahmed Abujamra. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso programa Discutindo a História, Fique por Dentro, apresentação Odair Ahmed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação e especialização em Globalização Política Internacional. Também jornalista registrado, analista comentarista dos assuntos dos textos sagrados e do Sagrado Corão. Hoje o nosso programa Discutindo a História, Fique por Dentro para vocês. Mais conhecimentos, hein? Os programas aqui que tem assim arrasado. Nós estamos com um número muito grande de ouvintes interferindo conosco, dando os parabéns também e aprendendo muito com a gente também. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, hein, pessoal? Nós vamos falar da Ordem dos Jesuítas, Santo Inácio de Loyola, e ainda se der tempo no nosso programa nós vamos falar sobre José Maria de Balaguer, que é fundador da Opus Dei durante o governo de Francisco Franco na Espanha revolucionária. Oh meu Deus, quanta coisa bonita hoje, história, não? Vocês vão ver coisas absurdas, é isso aí, tá bom? Quem quiser sempre entrar em contato conosco, o telefone 26380078, 26380078, e o nosso e-mail ouvinte@radiotvholonomia.com.br, ouvinte@radiotvholonomia.com.br. Falou? É isso aí. O homem, a humanidade, é quem estuda as raízes das coisas. O resto é rebanho. José Martí, patriota cubano. 2000 anos depois de Cristo. Mais de 2000 anos. Pedro Arrupe foi eleito superior geral da Companhia de Jesus em 22 de maio de 1965. Somente 7 anos mais tarde, durante seu discurso no Conselho Ecumênico de final de dezembro, ele se referiu a um dos grandes inimigos da Igreja Católica sem chegar a nomeá-lo expressamente. A imprensa reproduziu suas palavras no dia seguinte: esta sociedade, carente de Deus, atua de um modo extremamente eficiente, pelo menos em sua alta liderança. Faz uso de todo o meio possível ao seu alcance, sem importar se ele é científico, técnico, social ou econômico. Segue uma estratégia perfeitamente planejada. Tem influência quase completa nas organizações internacionais, círculos financeiros, terreno das comunicações em massa, imprensa, cinema, rádio e televisão. Era uma maneira de reconhecer a crescente potência dos Illuminati e também de desafiá-los. Vários autores garantem que Pedro Arrupe perdeu o desafio. Acreditam que faz tempo que os representantes dos Iluminados da Baviera conseguiram seu velho anseio de se infiltrar na Santa Sé, no Vaticano. Ad maior glória Dei. Se existe uma instituição eclesiástica organizada ao estilo das sociedades secretas, esta é a Companhia de Jesus, fundada por um homem iluminado pela divindade e provido de uma personalidade poderosa que desenvolveu ao longo de uma vida plena de sucessos e viagens. Foi constituída em primeira instância por 7, um número sagrado, estudantes de teologia.
foi organizada baseada em uma forte hierarquia e com regulamentos rígidos, que incluía como um de seus principais votos o da obediência. Aliás, a obediência ela é bastante importante na vida religiosa e no serviço militar também. Se não houvesse obediência, não teria sucesso a vida militar nem a vida religiosa. Mas a obediência que eu estou falando aqui é de uma ordem religiosa e obediência para o serviço direto ao Papa e não de outro escalão intermediário do Vaticano, e com clara vocação internacionalista, pois desde o primeiro momento enviou seus missionários para a conquista de todo o mundo conhecido. Seu regulamento interno e sua forma de atuar foram copiados por diversos grupos, inclusive por sociedades contrárias à Igreja Católica, como os próprios Illuminati. Illuminati da Baviera, que nós vamos falar em outro programa, sobre os verdadeiros Illuminati. Inácio ou Ingo de Loyola nasceu em 1491, no seio de uma das famílias mais antigas e nobres da região da Espanha. Era o mais jovem de 11 irmãos. Ele serviu na corte e se incorporou ao exército para repelir uma invasão francesa no norte de Castela, região da Espanha, que a gente estuda aí nos livros de história e também como professor de história estudamos na universidade. Sua carreira militar não durou muito. Terminou quando uma bala de canhão destroçou-lhe uma das pernas durante a defesa do castelo de Pamplona. Quando a fortaleza foi rendida, os franceses o capturaram e enviaram de liteira à sua terra natal. Quem tem o dom, né, pessoal? Pode levar tiro, quebrar a perna que não morre de jeito nenhum, porque tem um futuro pela frente. É impressionante. E esse aqui, Inácio de Loyola, era um deles, onde enfrentou uma convalescença de muitos meses, pontilhada de sucessivas operações que não impediram de ficar manco. Imagina vocês, né? Nessa época do século XVI, anos 1500 para os anos 1600, fez várias operações, ficou manco e continuou vivo. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Segundo a sua biografia formal, para se distrair durante seu forçado repouso, pediu que lhe trouxessem livros de cavalaria, mas o único que foi encontrado no castelo naquela época, porque estava determinado, foi uma história de Jesus Cristo e um livro da vida dos santos. Esse livro que Inácio de Loyola leu durante a sua convalescença é chamado Imitação de Cristo. Ele não tinha nada de muita inclinação para a vida religiosa e muito menos pelo cristianismo. Os dois textos da vida dos santos e da Imitação de Cristo, acompanhados de longas reflexões na solidão do seu repouso, levaram Inácio de Loyola a pensar que o seu destino passava obrigatoriamente pela entrega à fé, de cavaleiro, guerreiro, para guerreiro da fé em Cristo e fundador de uma ordem religiosa mais poderosa do mundo, mais forte, mais rica e mais poderosa que a Companhia de Jesus. Convenceu-se a ter uma visão mística da Virgem Maria, tendo nos braços o corpo de Jesus. Essa experiência foi somada a uma peregrinação ao santuário catalão de Nossa Senhora Montserrat, que levou a decisão de viajar até a Terra Santa. Isso tudo depois da convalescença dele. Durante algum tempo viveu de esmolas e orando na pobreza, como os santos que queria imitar. Então começou a escrever seus famosos exercícios espirituais, que publicou muitos anos depois, cujo fim específico é conduzir o homem, a humanidade, a um estado de serenidade e desapego das coisas passageiras, para que ele possa escolher sem se deixar levar pelo prazer ou pela repugnância, seja acerca do curso geral de sua vida, seja acerca de um assunto particular. Imaginemos todos nós, Inácio de Loyola se recuperando, foi ferido em guerra,
aí no século XVI, XVII, anos 1500 para os anos 1600, e prega o desapego ao mundo material. Isso aqui é para dar risada mesmo. Diz que a Companhia de Jesus é a mais rica do planeta, a mais forte. É uma das ordens religiosas fortíssimas, poderosíssimas e mais rica do planeta, ligados ao mundo material. Basta ver José de Anchieta e a colonização do Brasil. Os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1777 pelo Marquês de Pombal, por ordem de D. João I em Portugal, porque os jesuítas estavam mais ricos que o rei de Portugal aqui no Brasil. Então eles foram expulsos. Bom, finalmente Inácio de Loyola fez uma excursão lá para a Terra Santa, Palestina, passou por Roma, Chipre, a região de Jaffa, Israel. Da última viagem foi para Jerusalém. Sabe como que ele foi para Jerusalém? Em cima de um burro imitando Jesus, no lombo de um burro imitando Jesus. Acredita-se que durante esse tempo que ele permaneceu na Terra Santa, pôde conhecer outras doutrinas sagradas, como a dos sufis muçulmanos, lá na Terra Santa. Seja como for, algo estranho deve ter aprendido, que depois de regressar à Espanha e passar pela Universidade de Alcalá de Henares, foi acusado de propagar doutrinas perigosas e foi encarcerado, o Inácio de Loyola. Libertado pelos inquisidores, voltou a abandonar a Espanha para viajar para a França. Ele foi para Flandres, na Holanda e Inglaterra, onde ele vai se aperfeiçoar nos seus estudos e abandona um pouco suas obrigações espirituais. Por volta mais ou menos de 1534, aí século XVI, o Brasil estava sendo descoberto. 1534, século XVI, o Brasil estava governadores gerais. Lembram, pessoal? Mendes Sá, Duarte Coelho. O Brasil estava engatinhando aí. Brasil colônia aí com governadores gerais. Bom, lá por volta de 1534, Inácio obteve o título de mestre em artes na Universidade de Paris, Sorbonne. E pouco depois, com a companhia de outros 6 estudantes de teologia, ele vai decidir criar uma pequena congregação religiosa, que fez votos de pobreza, de castidade, como todos os fundadores de ordens religiosas, e obediência ao papado. E isso tudo vai ocorrer aí durante o governo do Papa Paulo III. Dessa forma nasce aí, aliás, o Papa Paulo III é que vai dar autorização e o documento de fundação da Companhia Jesuítica, Companhia de Jesus, fundada por Inácio Loyola na Espanha. Nasce a Companhia de Jesus, embora Inácio nunca tenha utilizado o nome de jesuíta. Em Roma, essa iniciativa agradou o pontífice, o Santo Padre o Papa, que permitiu a ordenação de vários membros da companhia. Inácio teve uma visão, desta vez do próprio Jesus Cristo. Inácio de Loyola teve uma visão de Jesus Cristo. Eu conheço muita gente também que viu Jesus. Só que muita gente que viu Jesus, gente, não tá tão bem assim não, viu? Na sua vida emocional, sua vida amorosa. Muita gente eu conheço que viu Jesus, fala com Jesus. Mas Inácio de Loyola, segundo a sua biografia, ele teve, a certa ocasião, uma visão do próprio Senhor Jesus Cristo. E pouco tempo depois, o Papa Paulo III aprovou a formalização da companhia como uma ordem regulamentada a serviço do Vaticano. Veja bem, o Papa Paulo III deu o veredito, documento de criação da Companhia de Jesus, mas a serviço especial do Vaticano. Quer dizer, uma ordem religiosa, mais ou menos um braço direito do papado, para levar a palavra do evangelho aos 4 cantos do planeta, que os jesuítas vão para a China, para a Índia e para o Brasil também. Nós temos aí o Manuel da Nóbrega, José de Anchieta. Inácio de Loyola foi eleito prelado superior da ordem, embora só não tenha aceito o cargo assim da ordem, sim, como prior, como grande superior,
por um pouco de humildade. Mas era uma humildade meio falsa, porque o manda-chuva mesmo da Companhia de Jesus era ele, e com autorização e o documento de criação da ordem religiosa pelo próprio Papa Paulo III. Os trabalhadores missionários que eu havia falado para vocês, os jesuítas, vão então se espalhar pela Ásia, África, América. Eu já tinha falado. Na América aí nós vamos ter o Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, e vão fundar várias obras de caridade e obras educativas também. Durante a Contra-Reforma, a companhia desempenhou um papel importante no enfrentamento contra o protestantismo, na época das lutas religiosas da Reforma Protestante aí no século XVI, XVII e XVIII, nos anos 1600 e 1700. Sua estrutura hierárquica do Companhia de Jesus, quase militar, sua coesão interna e qualidade humana e cultural, de muitos de seus membros a converteram em uma autêntica tropa de choque espiritual para o Papa. Quando Inácio de Loyola morreu, por volta de 1556, havia cerca já de 10 mil, mais ou menos 10 mil jesuítas espalhados pelo mundo. Mantém-se até hoje as instruções de Inácio de Loyola, que foi dada pessoalmente aos jesuítas encarregados de um colégio, não só na região da Espanha, como pelo mundo todo. Afirma-se o seguinte: tende grande cuidado em pregar a verdade. Imagina você, de tal modo que, se por acaso houver entre os ouvintes um herege, sirva-lhe de exemplo de caridade e moderação cristãs. Não useis de palavras duras, nem mostreis desprezo por seus erros. Seus enviados devem ter cumprido à risca suas instruções. Recordemos que o futuro fundador dos Iluminados da Baviera não só estudou no colégio jesuíta, mas se ordenou sacerdote da companhia antes de optar por fundar sua própria organização. A canonização, que é a santificação de Santo Inácio de Loyola e de seus companheiros também, São Francisco Xavier, unida ao trabalho monumental desenvolvida desde a sua fundação, levou a Companhia de Jesus a alcançar tanta força no meio da cristandade que o prelado superior da ordem chegou a ser chamado de o Papa Negro, em razão de suas vestimentas serem sempre escuras e pelo fato que, segundo se constava, ninguém ter mais poder que ele no Vaticano, exceto o Sumo Pontífice. Inclusive também eu queria falar aqui para vocês, para quem também se interessar, tem um livro que acho que não está esgotado, é da EDUSP, editora da USP. É uma defesa de tese do professor Paulo Assunção. O professor Paulo Assunção é doutor em História e a tese dele é um livro de 600 páginas sobre os jesuítas no Brasil. Vocês não podem deixar de ter esse livro na vossa biblioteca também. É Os Negócios da Administração Jesuítica no Brasil, da editora EDUSP da USP, do professor Paulo Assunção, que ele é doutor em História, uma defesa de tese dele na USP, do Paulo Assunção, onde ele conta coisas bárbaras no Brasil, gente. A riqueza dos jesuítas no Brasil está neste livro, A Administração das Coisas de Deus, da Ordem Jesuítica, da editora EDUSP, do professor Paulo Assunção, editor EDUSP da USP, professor Paulo Assunção, que é uma defesa de tese dele. Vocês devem ter esse livro em casa também. Algumas fontes asseguram que ao longo da conturbada vida, Inácio teve ocasiões de contatar sábios e místicos de procedência muito diversas, inclusive influências da escola rosacruciana, em alguns fatos concretos da sua vida. O que parece também que quis construir um autêntico exército espiritual ao serviço do Papa. E conseguiu, hein? E conseguiu. Outras organizações secretas do Vaticano não tiveram tanta influência como teve os jesuítas perante o papado desde Paulo III.
Especialistas como José Maria Ibanez e Pedro Palau descrevem suas características gerais: uma moral rígida, um conservadorismo evidente e uma profunda devoção pelos aspectos mais rançosos do catolicismo, mas sem grande visão de futuro. Entre as mais conhecidas dessas ordens, figura a francesa Liga Santa, fundada em 1576 pelo Duque de Guisa, com o apoio de Filipe II e do Vaticano, autoproclamado Partido de Deus, e organizada ao estilo maçônico, com um diretório secreto de 10 membros localizado em Paris. Tinha como principal objetivo combater a heresia e as seitas cristãs contrárias ao catolicismo. Então vocês vejam que esses partidos de Deus e lutas pelo cristianismo, pelo Vaticano, é bastante comum no planeta todo. Só que convencionou-se falar que partido de Deus e terroristas são somente os muçulmanos, o que não é verdade. Que nós temos na história também vários terroristas, conforme eu estou comentando com vocês aqui hoje, no programa Discutindo a História. Fique por dentro comigo, professor Odair Hamed Abujamra, de História e Geografia, especialização em Globalização, Política Internacional e Sociologia. Também jornalista, registrado, comentarista dos assuntos sagrados, da Sagrada Torá, dos Santos Evangelhos e do Sagrado Corão. Bom, os Cavaleiros da Fé, ou Associação das Bandeiras, foi fundada em 1810 e, como outros grupos, militou aí no combate às heresias que surgiam, e também havia um certo relacionamento com a maçonaria e uma tal loja chamada Loja Perfeita Estima. A cúpula desse grupo era formada por 9 membros que conheciam a origem e as intenções da ordem jesuíta, enquanto os militantes de base pensavam pertencer a uma simples associação de caridade. Então vocês estão vendo a coisa como é que é. Quem entra como aprendiz, como noviciado, achava que a Companhia de Jesus era simplesmente uma associação de caridade pelo planeta fora. Fez tanta caridade que hoje os jesuítas são a ordem mais rica do planeta. Fez caridade para eles. A riqueza que tem aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, então nem se fala, pelo mundo afora, na Espanha, Itália, Europa, na Ásia, na Austrália, em tudo quanto é lugar. Então vocês estão vendo que é bastante interessante. Quem entrava para a ordem, entrava com boas intenções, como noviciado para ser padre. Achava que era uma simples associação de caridade. Mal sabia que tinha uma máfia entre a ordem religiosa jesuítica e o Vaticano. Todas essas organizações que existiram aí no século XVI, século XVII, os anos 1500, 1600, 1700, conheciam a existência das diversas conspirações para minar a Igreja Católica também, por incrível que pareça. E muitas das principais razões de sua existência foi tentar se proteger em torno do poder papal, não só dos sucessivos desvios do catolicismo dentro do próprio cristianismo, mas dos cavalos de Troia que os Illuminati enviaram um atrás do outro até transpor a muralha. Inquietos pelas notícias de suicídios coletivos na França e em outros países, o parlamento belga encarregou por volta de 1997 uma de suas comissões de investigação de elaborar uma lista de grupos sectários que podiam supor uma potencial ameaça para a sociedade. Entre cerca de 200 nomes citados, nos primeiros informes entregues pela comissão, figurava a Ordem do Templo Solar, que se tornou famosa nessa época, precisamente pelo suicídio conjunto de vários de seus membros. Diversas organizações satanistas, como a Loja Negra ou as Cruzes da Nova Babilônia, a polêmica Igreja da Cienciologia, fundada por Hubbard, as Testemunhas de Jeová e o Opus Dei.
os bispos belgas não tardaram a clamar pela inclusão do Opus no amálgama irresponsável de nomes redigido pela comissão. O caso abriu uma forte polêmica em um país em que 3 de cada 4 habitantes se confessam católicos. Além do fato de um movimento fundado por Escrivá de Balaguer ter hoje uma posição de prelatura pessoal da igreja graças ao Papa João Paulo II, que é José Maria de Balaguer, espanhol, que fundou aí a Opus Dei e foi apoiada por João Paulo II, já falecido. Entretanto, segundo os informes, a doutrina dessa organização pode ser definida como católica, integrista e elitista também. Seus métodos de captação e formação têm sido os mais criticados dentro e fora da própria Igreja Católica. E os familiares e alguns de seus membros a acusam de manter a estrutura e o comportamento de uma seita destrutiva. Que eu já tive numa outra emissora de televisão que eu estava, eu entrevistei uma mãe de família que teve seu filho que entrou para essa instituição da Opus Dei e ele não saiu mais dela, porque preparou o rapaz inclusive para se tornar padre. Ela andou escrevendo uns livros por aí com o título Opus Dei. Não sei se ainda tem na praça ou está esgotado esses livros aí. Quando seu polêmico fundador faleceu, muitos acharam que a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz e Obra de Deus, ou para abreviar o Opus Dei Trabalho de Deus, entraria em acelerado declive e acabaria perdendo sua ascendência política e social em diversos países católicos e sua influência religiosa no Vaticano. Muito ao contrário, a obra se encontra mais disseminada do que nunca, pois segundo seus próprios dados, conta com mais de 80 mil membros divididos em 60 países dos 5 continentes, inclusive desfrutando desde outubro do ano 2002 de um santo que vela pessoalmente por ela, o próprio São José Maria Escrivá de Balaguer, que foi santificado pelo Papa João Paulo II, que deu apoio total ao Opus Dei, que é o braço direito da Igreja Católica, que nos mesmos círculos religiosos é chamado de o Santo Ferrari, pela inusitada velocidade que se conseguiu a canonização. Um processo, em geral, muitíssimo mais longo e complexo do que foi o dele, José Maria Escrivá de Balaguer, que não fez milagre nenhum e foi santificado, beatificado e santificado em 2002 pelo Papa João Paulo II. Apesar dele ter morrido em 1975, o José Maria Escrivá de Balaguer, na Espanha, fundador aí da Opus Dei. Quando se descreve a morte do Papa, que nós vamos falar ainda se der tempo hoje, sobre o Papa João Paulo I, explica-se o porquê dessa velocidade, segundo a opinião de muitos investigadores. O certo é que o poder da influência da obra Opus Dei cresce a cada dia que passa, a ponto de superar até o tradicional papel proeminente da ordem jesuíta. Então são 2 braços direitos da igreja, a Opus Dei e a Companhia de Jesus, da ordem jesuítica. No momento em que tratamos aqui desses assuntos nossos, nós devemos lembrar que tudo está sujeito ao Vaticano. Calcula-se aí que os membros da Opus Dei na Itália devem ter em torno de uns 4 mil, segundo o diretor do jornal Il Messaggero. Mas seus amigos e simpatizantes, como é o caso do diretor do banco italiano Antonio Fazio, o ex-presidente Francisco Cossiga e o industrial Giampiero Presenti, superam esta cifra e se mostram muito ativos na hora de protegê-la, como demonstram ao impedir. Em 1986, nós tivemos uma investigação parlamentar e judicial que a Fazenda Italiana havia pedido com relação às contas da organização da Opus Dei. Então vocês estão vendo, né, pessoal, que falcatrua mundial. Lá também tem essas falcatruas dentro da igreja. Não só a Opus Dei, como a Companhia de Jesus e o próprio Vaticano também, que num outro programa nós vamos falar sobre o Banco Ambrosiano, a Cosa Nostra, a máfia italiana e a maçonaria Illuminati. A Associação Católicos pelo Direito de Decidir
vai publicar aí um informe antes da canonização de Escrivá de Balaguer, em que advertia que a evidência atual é que o Opus Dei exerce uma influência cada vez maior. Com sua filiação à obra, um crescente número de intelectuais, médicos, parlamentares, ministros, juízes, jornalistas dão ao Vaticano uma força poderosa e oculta que pretende impor seu código moral não somente aos católicos, mas através das leis e da política. Outros autores acham que está acontecendo o contrário. O Vaticano se disponha, com o Opus, de um novo exército espiritual ao seu serviço, mas que o Opus se apoderou do Vaticano para seus próprios fins. Manuel Maganha afirma em Revelações sobre a Santa Máfia que nas reuniões secretas dos dirigentes, dos membros da obra, discute-se, entre outros assuntos, a melhor maneira de se introduzir nos meios de comunicação para adquirir o controle da imprensa, do cinema, do rádio, da televisão, a fim de que seus planos de infiltração político-religiosa de alcance internacional sejam favorecidos com uma imagem pública que oculte seus verdadeiros propósitos. Para levá-los a cabo, sejam quais forem eles, é imprescindível, como sempre, o segredo. Então vocês estão vendo, pessoal, que a coisa não é brincadeira. E muitas vezes nós, assim, povo, não sabemos da história, não sabemos das coisas. A gente pensa que todo mundo é santo. Todo mundo é santo. E eu volto a repetir para vocês aqui também o livro de Paulo, o Dr. Paulo de Assunção, que é professor, doutor, defendeu tese em História na USP. O livro dele, Administração dos Negócios Jesuíticos no Brasil. Administração dos Negócios Jesuíticos no Brasil. Professor Paulo Assunção defendeu tese de História na USP. É da editora EDUSP. Olha, esse livro vocês têm que ter na vossa biblioteca, tem que ler, para vocês verem as barbaridades e a riqueza da Companhia de Jesus. Porque a gente bate palma, fala bobagem aí sobre José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, que fundou São Paulo, essa papagaiada toda. Mas ninguém sabe o que está por detrás, dessa ordem jesuítica, que foi expulsa do Brasil por decreto de D. João I, em 1777. Bom, um outro jornalista aí, Daniel Artigues, na Espanha, um livro em Opus Dei em Espanha, a qualifica como sociedade quase secreta, que aspira a captar as elites, ao mesmo tempo que visa o objetivo mal conhecidos, mas mais políticos que religiosos, utilizando inclusive senhas e toques, como os maçons e outras organizações discretas. Uma de suas mais conhecidas contrassenhas, utilizada em reuniões sociais, em que uma pessoa é apresentada a outros, é dizer em voz alta a palavra latina pax. Pax, em latim e português, significa paz, para indicar que pertence à obra. Se algum membro da organização está presente, responderá in aeternam, para a eternidade ou para sempre. Bastante interessante, como várias ordens aí ditas secretas, que têm aí seus códigos secretos, seus passes, palavras sagradas, toques, sinais. Como qualquer associação cristã, o Opus Dei insiste em que seu principal objetivo é defender o cristianismo, em especial o catolicismo, segundo o exemplo de Jesus, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus do céu, até parece. Coitado de Jesus, hein? Quanto maus seguidores ele tem. Pessoal, eu recomendo para vocês aqui mais uma vez. Quem gosta de história, quem está estudando história, você que está fazendo aniversário de história, geografia, não pode deixar de adquirir, não sei se está esgotado, hein? O livro do professor Paulo Assunção, que é doutor em história. Ele tem o seu livro, não é Negócios Administrativos Jesuíticos no Brasil. É uma defesa de tese da editora EDUSP. Professor Paulo de Assunção. Este livro você deve ter na sua biblioteca e lê-lo, se você não estiver estudando na universidade. É muito importante esse livro, porque você vai conhecer bem quem é a ordem jesuítica.
e a riqueza que eles criaram aqui no Brasil, sendo expulsos do Brasil colônia em 1777 por decreto de D. João VI, representando aqui no Brasil o Marquês de Pombal. Embora dê a impressão de que a interpretação dessas palavras difere um pouco do original, o fundador da organização deu o título de Caminhos, para não ficar eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Então mudou-se para Caminhos, a sua célebre coleção de reflexões, que publicou em 1934, Considerações Espirituales, que é do Daniel Artigues, que hoje alcança uma cifra bastante grande de edições pelo mundo todo em 42 idiomas. Mas não deixa de chamar a atenção para a história dos santos, e principalmente a que se refere a José María Escrivá de Balaguer, fundador da Opus Dei na Espanha, que foi santificado por João Paulo II. E seu nome verdadeiro, o nome verdadeiro do José María, em seu registro, é José María Escrivá Albaz, um crítico da obra ficcionado pela troca de letras. Mais sugestiva do que em princípio pode parecer, observou que Opus Dei, trabalho de Deus, poderia ser um anagrama de Opus Die, ou seja, trabalho da morte. Sem chegar a esses extremos, uma detalhada descrição de sua biografia é muito ilustrativa a obra também do Artigues, Vida e Milagros de Monsenhor Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei, do jornalista Luiz Carandel. Então você tem o Luiz Carandel, se você conseguir para os seus estudos, e o Daniel Artigues, espanhóis. Então vocês estão vendo, né, pessoal, como que é brava a coisa, e muitas vezes nós somos iludidos por várias mentiras espalhadas aí pelo mundo. Sintoniza a sua Rádio Holonomia e o programa Discutindo a História, fique por dentro. Sintoniza a sua Rádio Holonomia, o programa Discutindo a História. Fique por dentro comigo, professor Odair Hamed Abu Jamra, professor de História Geral, Geografia Geral. É um prazer muito grande estar sempre, e aqui nossos programas aí bombando com assuntos muito importantes para vocês também irem ficando por dentro. Nosso telefone é 26380078, 26380078, para você estar entrando em contato conosco, e também o nosso e-mail ouvinte@radiotvholonomia.com.br, holonomia com H, ouvinte@radiotvholonomia.com.br. E todos os dias, hein, pessoal, às 23 horas, tem o nosso programa aqui, na www.radiotvholonomia.com.br. Participe conosco, ouvindo os programas nossos, para você ficar por dentro. Bom, vamos lá então, pessoal, conforme eu prometi, para encerrar o nosso programa. E nós vamos falar coisa importante sobre o Papa João Paulo I. Como será que ele morreu? 13 dias antes da morte de João Paulo I, a revista italiana Op publicou uma lista que incluía nada menos de 121 nomes de prelados vaticanos filiados, segundo a investigação jornalística,
a maçonaria. Embora a reação oficial da Igreja Católica fosse ignorar o dado, atribuiu-se a uma turva manobra de algum inimigo da instituição. O certo é que o pontífice João Paulo I tinha conhecimento da informação antes dela ser publicada, porque Roberto Calvi, em pessoa, havia se encarregado de facilitá-la. Naquela lista figuravam, entre outros, Cardeal Villot, Baggio e Marcinkus. Meu Deus do céu! Esse trio de cardeal derruba a muralha. Todos falecidos já, logicamente. Villot, Baggio e Marcinkus. Quando eu falar para vocês do cardeal Marcinkus, que está metido com o Banco Ambrosiano e a máfia da Cosa Nostra, vocês vão cair para trás, vai ser um próximo programa. Bom, e possivelmente constituía uma das razões imediatas pelas quais queria pôr ordem na hierarquia vaticana. Desejava fazê-lo quanto antes. Então vocês estão percebendo, quem está entrando conosco agora, já a máfia querendo tirar o Papa João Paulo I do caminho. É impossível demonstrarmos que João Paulo I foi assassinado por este motivo, pelo menos através do exame do cadáver, porque a sequência dos acontecimentos foi tão rápida que não deixou nenhuma prova à vista. Precisamente por isso, seu falecimento tem estado cercado de demasiadas suspeitas para se aceitar que ele faleceu de morte natural. Logicamente, isso é uma máfia. Então, você vai fazer de tudo para despistar. Quando Vicenza e Lorenzi o encontraram morto, Papa João Paulo I, que são os encarregados, do Vaticano de tratar do Papa, avisaram John Maggi, seu outro secretário pessoal, que também, por sua vez, chamou o cardeal Villot. Pouco depois que esse chegava, acompanhado por um médico que confirmou o falecimento do Papa, assumindo as funções de Carmelengo. O Villot vai assumir as funções de Carmelengo. Carmelengo é um cardeal da corte pontifícia que exerce a função de tesoureiro do Sacro Colégio e tem a seu cargo a administração secular durante a vacância de um papado. Quer dizer, o mesmo cardeal perigosíssimo e suspeito assumiu logo o cargo de Carmelengo, que na vacância do papado ele assume as responsabilidades. Villot assumiu o controle desse período papal, da morte do Papa João Paulo I, e a primeira coisa que fez, ele foi proibir a monja Vicenza que falasse com quem quer que fosse sobre o ocorrido, e chamaram os embalsamadores, os irmãos Signorati do Instituto Forense, que às 6 da manhã, em um tempo real, recorde, já se encontravam no Vaticano para embalsamar João Paulo I. O próprio chefe do serviço médico do Vaticano, o professor Fontana, e um dos seus médicos também, o doutor Busonetti, só chegaram às 7 horas da manhã, já não puderam fazer mais nada, porque o corpo já estava em vias de embalsamamento. Durante essa hora, os embalsamadores já haviam arrumado e maquiado o rosto do defunto Papa João Paulo I, que agora mostrava um plácido semblante, lógico, inclusive com inusitado sorriso, estava sorridente. Seus óculos e suas sandálias haviam desaparecido, assim como as anotações que estavam trabalhando um instante antes de morrer no seu escritório particular, no seu quarto no Vaticano. Aí por volta lá das 7h30 da manhã, o cardeal Villot, que já estava no lugar do Papa durante a vacância do papado, até ser nomeado outro Papa, informou os demais cardeais da morte do pontífice. E 1 hora mais tarde, a rádio do Vaticano tornava pública a notícia. Segundo a versão oficial, que então se distribuiu, era às 5h30 da manhã, o secretário particular do Papa, não o vendo como de costume em sua capela, encontrou morto na cama, com a luz acesa,
como se ainda estivesse lendo. E o Dr. Busonetti, que nós comentamos com vocês aí anteriormente, que chegou imediatamente, constatou seu falecimento, que provavelmente ocorreu às 11 horas da noite do dia anterior, e não na madrugada, devido a um infarto agudo do miocárdio, apenas 1h30 depois de haver se retirado para seus aposentos. Segundo a opinião dos irmãos Signorazzi, que nós falamos também lá do Instituto Forense Médico na Itália, que havia tido acesso ao corpo em melhores condições que Busonetti, o óbito deve ter ocorrido, na verdade, entre as 4h30 da manhã, pouco antes de a irmã Vicenza encontrá-lo. A versão oficial lá do Vaticano sobre João Paulo I é que o Albino Luciani lia no momento em que faleceu, que era o nome do Papa João Paulo I, não é? Albino Luciani. Faleceu em uma edição de A Imitação de Cristo, que havia sido encontrada nos pés da cama. Mas outras fontes asseguravam que a realidade se tratava de uma lista com os nomes de todos os cargos do Vaticano que iriam ser destituídos e de seus substitutos. Imagina você. Olha a confusão. O Papa já tinha uma lista dos cardeais que estavam ligados à maçonaria e à máfia italiana. E já tinha o substituto deles. E se acha que os cardeais iam perder essa mamata? Confirmou-se depois que se tratava de umas anotações sobre a conversa de 2 horas que o Papa havia mantido na tarde anterior com o secretário de Estado, tal cardeal Vilotti. Se restava alguma oportunidade de averiguar de que havia morrido realmente o Papa, o cardeal Oddi se encarregou de sepultá-la ao advertir que o Sacro Colégio Cardenalício não considera a possibilidade de abrir nenhuma investigação sobre a morte, nem de realizar uma autópsia no cadáver. O Santo Padre havia falecido por desígnio de Deus e não havia mais o que falar. Poucas horas depois aí que nós já comentamos de seus últimos pertences, foram retirados do dormitório, chegou uma equipe de limpeza que não se limitou a passar um esfregão, mas inclusive poliu e encerou o chão. Limpou todo o quarto do Papa, tirando, logicamente, todas as impressões digitais. Se restava alguma prova ali, ou resto físico de alguma irregularidade, desapareceu definitivamente. Ninguém podia investigar mais nada, porque passaram um esfregão, limparam tudo, tiraram tudo que podia ter ficado ali como impressão digital do Santo Padre João Paulo I. No dia anterior lá da morte do Papa João Paulo I, havia falado por telefone com 2 cardeais e tinha se reunido pessoalmente com outros 2. Ele recebeu aí o cardeal Vilotti à tarde, mas antes pela manhã havia se entrevistado com o cardeal Baggio, a quem comunicou algumas importantes mudanças que ele pretendia introduzir na hierarquia vaticana, entre outras coisas porque ele afetava diretamente. O cardeal Baggio ocupava então um posto de prefeito para a congregação do clero, mas o novo Papa queria que ele fosse para Veneza para ocupar a sede. Ele próprio havia deixado vaga depois de sua eleição. Imagina vocês, essas falcatruas ninguém sabe. Isso gerou, imagina vocês, meus irmãos e meus ouvintes, essa notícia para o cardeal Baggio gerou uma ira. Imagina você, o cardeal ficar irado, porque o Papa tirou ele do Vaticano e mandou ele de volta para Veneza para ocupar outro cargo. O Baggio ficou uma fera, começou a sapatear, gritar com o Papa, isso no quarto fechado com o Papa. E o próprio Papa João Paulo I teve que acalmar o cardeal Baggio. Olha que coisa absurda, que coisa absurda. Ao meio-dia daquele dia, em conversa telefônica lá com o terceiro cardeal do dia, o cardeal Benelli, o Papa comentou a reação muito pouco cristã do cardeal Baggio, antes de oferecer ao próprio Benelli o posto de secretário de Estado, em substituição ao próprio cardeal Vilotti.
Então vocês estão vendo que nós estamos comentando com vocês dentro da Opus Dei e da Companhia de Jesus, e depois nós entramos aqui na morte do Papa João Paulo I, nesses assuntos aqui variados hoje do Discutindo a História, para vocês aí ficarem por dentro. Então vocês estão vendo como são as fofocas, brigas e cardeais dentro do próprio Vaticano, que o povo em geral não sabe, não tomou conhecimento da história por dentro. O quarto cardeal com quem o Papa João Paulo I falou, também por telefone, foi o cardeal Colombo, a quem também ele tinha explicado pouco antes das 9 da noite as mudanças que pensava fazer. Quer dizer, João Paulo I, pessoal, queria limpar o Vaticano de cardeais maçons e da máfia e da corrupção que existia no Vaticano. João Paulo I queria eliminar os cardeais maçons, a máfia que existia no Vaticano, as irregularidades que existiam, inclusive com o Banco Ambrosiano no Vaticano. O Papa João Paulo I queria mudar tudo, queria melhorar, queria acabar com aquilo tudo, que ali era a casa de Deus, é representante de Deus. Mas você vai mexer com cardeais, né, gente? Sabe cardeal que já está acomodado, ganhando um dinheirão numa boa, metido na máfia, e ser tirado do posto? O cara fica uma fera, meu. O cara só falta dar tiro pra tudo quanto é canto. Bom, depois desse falatório todo com esses 4 cardeais, o Papa João Paulo I, ele foi para os seus aposentos, dos quais nunca mais voltou a sair pelos seus próprios pés. O que será que aconteceu? O sucessivo desaparecimento, dos diferentes protagonistas do acontecimento lançou mais terra sobre o assunto e também alimentou a suspeita. O cardeal Villot morreu 6 meses depois, em decorrência de uma pneumonia brônquica. Quer dizer, o castigo veio, né? Ou assim dizia o primeiro informe médico, porque o segundo exame que foi feito em seu cadáver afirmava que na realidade ele havia falecido por problemas renais. Para esclarecer esta causa definitiva do óbito do cardeal Villot, houve uma terceira investigação, cujas conclusões foram hepatite. E ainda uma quarta análise, que declarou hemorragia interna. Ninguém sabe quantas causas mais da morte poderiam haver encontrado no corpo se houvesse submetido a mais autópsias. E aí vocês estão vendo, pessoal, os 4 cardeais que iam ser mudados de cargo no Vaticano pelo próprio João Paulo I, fizeram uma trama diabólica para tirar João Paulo I do caminho. Conseguiram, mas eles 4 também morreram logo depois, de mortes estranhas e autópsias fajutas. Essa é a máfia que impera também no Vaticano ainda hoje. Que parece que o Papa Francisco I quer limpar também, quer arrumar, porque ele veio com toda humildade. Essa humildade eu não sei não. Vamos esperar para ver. A mesma coisa como João Paulo I tentou limpar o Vaticano de cardeais maçons e da máfia que existia dentro do Vaticano, e ele não conseguiu. Porque João Paulo I governou a igreja somente por 33 dias, suficiente para ser eliminado do poder. Porque ele começou a mexer com coisas altas, coisas grandes, com a máfia do Vaticano. E nós também vamos ficando por aqui. Conforme eu prometi para vocês no começo do programa, temos outra bomba que eu discutindo a história para vocês. Nós vamos falar sobre o bispo cardeal Marzincos. Marzincos é de derrubar muralha, mas fica para o próximo programa, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, discutindo a história, fique por dentro. Apresentação, professor Odair Hamed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Também jornalista registrado, especialista, pesquisador, analista, comentarista dos assuntos sagrados do Antigo Testamento, Novo Testamento e da Sagrada Bíblia e também do Sagrado Corão.
tenham todos boas semanas, sejam felizes. Muito boa noite, muito bom dia para todos vocês, conforme escutarem o nosso programa. E sempre conosco aqui, hein? Às 23 horas, nós temos o nosso programa Discutindo a História, fique por dentro. E à tarde também. Às 16 horas vocês têm músicas clássicas, não é, apresentada por mim. E também às 17 horas, as reprises também do nosso programa. E todos os dias, às 23 horas, nós estamos com vocês, Discutindo a História. Fique por dentro aqui, na sua www.radiotvolonomia.com.br. Eu, professor Odair Hamed Abujamra, vou ficando por aqui. Tenham todos um abração, espero que vocês tenham entendido esses assuntos secretos e vê se vocês comprem o livro, hein? Administração dos Negócios Jesuíticos no Brasil, do professor Paulo de Assunção. É uma defesa de tese dele na USP e é da editora EDUSP, para vocês ficarem por dentro da história e enriquecer a vossa biblioteca. Muito obrigado a todos, sejam felizes, muita prosperidade e a verdade vai vindo aos poucos. Até mais. Ouviram na rádio web Holonomia, Odair Abujamra discutindo a história. Fique por dentro. Continue aqui, hein, com a nossa